E vamos seguindo com a nossa leitura do livro de Êxodo, capítulo 35, 36, 37 e 38. Você pode acompanhar comigo aí de onde você estiver. Se você quiser acompanhar pegando a sua Bíblia, pode abrir comigo agora e vamos iniciar nossa leitura do dia. Capítulo 35 de Êxodo. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras do Senhor que ordenou que cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu da cobertura, a mesa e os varais, e todos os seus pertences, e os pães da propiciação, da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e seus varais, o azeite da unção e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, seus varais e todos os seus pertences, a pia e sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix
e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E as especiarias, o azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem um chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo louvor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar e entalhar madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Auliabe, o filho de Ahisamach, da tribo de Dan. Encheu-se-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalhavam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la, estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhes traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada, as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com as outras, e as outras 5 também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina, à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, à extremidade da juntura, a segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu a cortina uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina,
na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma cobertura de pele de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de pele de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim, fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra para suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos dos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima de uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas, com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e suas 5 bases eram de cobre. Êxodo, capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, e seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro na extremidade de outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório.
Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa: os seus pratos, as suas colheres, suas tigelas, suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. Da obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam do seu lado, 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado era a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas suas pontas. E cobriu-o de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Nós vamos encerrar a nossa leitura do capítulo número 37 do livro de Êxodo. Na leitura a seguir, nós vamos ler mais 3 capítulos, os seguintes: 38, 39 e 40. E assim, nós vamos finalizar a leitura desse livro. Eu espero você. Até lá!